Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Embaixada dos Estados Unidos, que fez um post no mínimo curioso, né? Um post com o ET voltando para casa. Vocês lembram do filme do ET, cara? Eu lembro quando lançou nos cinemas o filme do ET. Gente, o filme do ET foi um acontecimento no mundo inteiro, cara. Os efeitos especiais disso, acho que foi o quê? 1980, não é isso? Cara, era uma coisa fantástica. Eu sei que você vê o filme do ET hoje em dia, coisa ridícula, perto dos efeitos especiais que se tem hoje, né? Mas naquela época, caramba, tinha fila no cinema, filas quilométricas no cinema para ver ET. Foi um fenômeno esse troço, né? E, enfim, virou de fato um filme simbólico, né? Essa imagem do ET aqui voando, indo para casa, né? Na bicicletinha do garoto lá, realmente muito bacana a coisa, né? E aí a Embaixada dos Estados Unidos colocou esse negócio dizendo que até o ET sabia a hora de voltar para casa, né? E bom, olha só, o pessoal está dizendo que isso aqui tem a ver com um recado para o filho do Barroso, tá? Eu não sei se é isso não, tá, gente? Porque a verdade é que tem um monte de brasileiro nos Estados Unidos que está na situação ilegal por lá, com visto cancelado, e daí teria que voltar para o Brasil. Eles estão fazendo essa campanha não é só para espizinhar o pessoal do STF, não. Eu acho que também é porque o Trump tem toda uma proposta de realmente reduzir a imigração nos Estados Unidos. É uma coisa que, vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu discordo, mas enfim, é algo que o povo americano quer e o Trump prometeu e ele está fazendo, e a história é essa daí. Eu vejo mais nesse sentido. Mas será que pode ser um recado para o Barroso? Essa notícia foi sugerida por Peter é revoltado por causa do Vasco, autista altamente capacitado da Musk e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que aconteceu foi isso, né? Hoje, na parte da manhã, eles fizeram essa postagem aqui, ó. Se você está nos Estados Unidos ilegalmente, faça como ET, é hora de ligar para casa, né? Para quem não sabe da história do filme, um menininho encontra um extraterrestre que ficou perdido na Terra, né? E a nave dele quebrou, eu não lembro também direito a história, mas a nave quebrou, ele ficou perdido no meio do mato, o garotinho encontra ele, e aí o garotinho começa a aprender a linguagem humana, né? E aí ele não fala muito bem ainda, né, o inglês, né? E aí ele fala ET phone home, né? ET phone home, né? Eu quero ligar para casa, eu quero ligar para casa, né? E daí ele explica para o garotinho como construir um aparelho que supostamente falaria com o planeta natal dele, coisa e tal. E aí ele liga para o planeta natal e consegue que eles mandem uma espaçonave para resgatar ele na Terra, que ele ficou preso aqui na Terra e coisa e tal. É um filme legal, bacana. Assim, hoje em dia, se você olhar o filme, os efeitos especiais são toscos pra caramba, mas naquela época era uma coisa assim fantástica e coisa e tal, né? E essa cena, certamente a cena dele voando com a bicicleta e coisa e tal na Lua é super conhecida, né? Enfim, aí, ou seja... além disso, nos Estados Unidos tem essa brincadeira que Alien, né? Alien quer dizer tanto extraterrestre como também pessoas de fora dos Estados Unidos, né? Quando você invade os Estados Unidos, você entra pela fronteira lá, você é um alien lá nos Estados Unidos, né? Se vocês lembram, no início do filme do Homens de Preto, tem essa história também, eles também fazem essa brincadeirinha com a palavra alien, que quer dizer tanto alien, né, extraterrestre, quanto alien de pessoas de fora que entram nos Estados Unidos. Vocês lembram da primeira cena do Homens de Preto, né? Os detetives chegam para interrogar uma van que está cheia de aliens. Aí o cara fala, não, mas são aliens do México, que estão vindo do México, né? Estavam entrando nos Estados Unidos ilegalmente a partir do México, né? E aí ele falou, não, isso aqui a gente vai cuidar disso aqui, porque na verdade tinha um alien de verdade, um extraterrestre de verdade ali, né? Enfim, então o que eles estão falando aqui, ó, eles estão explicando para usar o aplicativo CBP Home. O CBP é o órgão americano de controle de fronteiras, né, de alfândega e fronteiras. Então eles estão fazendo esse aplicativo lá que você pode... se você está nos Estados Unidos ilegalmente, você quer voltar para o seu país, você pode entrar nesse aplicativo e dizer, olha só, eu estou aqui, mas eu quero voltar, me ajuda, e aí eles te prometem que você não vai ser... Porque se você for pego ilegal nos Estados Unidos, aí você não volta nunca mais. Aí eles vão criar um monte, acho que estão 10 anos que você precisa esperar para poder tentar de novo um visto para os Estados Unidos. Então assim, se você for pego nos Estados Unidos é muito ruim. Então para quem está lá nos Estados Unidos,
e está preocupado com esse negócio do Trump, pode até ser uma opção você usar esse aplicativo, né, voltar para o Brasil nesse meio tempo, espera o Trump acabar o mandato dele, espera que talvez o próximo presidente não tenha essa sanha de extraditar imigrantes, e aí você volta para lá, porque você consegue voltar para lá, entendeu? O seu status não fica como ilegal nos Estados Unidos. Então, o que eles falam é que se você entrar nesse aplicativo, eles te dão a passagem, te dão uma ajuda de custo para você voltar para o país. Aqui, você vai embora com apoio e dignidade, você receberá assistência para a viagem, uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem, e não fica, pelo que eu entendi, tá? Eu posso ter entendido errado, mas pelo que eu entendi, você não fica registrado como entrando como ilegal nos Estados Unidos. Porque se você ficar registrado como ilegal, aí você não consegue mais visto para lá de jeito nenhum, né? Então, é uma possibilidade, né? Então eu estou fazendo a propaganda desse sistema. Eu acho que, eu sinceramente acho que não tem nada a ver com o caso do Barroso e coisa e tal, do STF, não tem nada a ver com isso. Mas o Alan dos Santos fez essa ligação, né? O Alan dos Santos disse que sabe por fontes lá nos Estados Unidos que o filho do Alexandre de Moraes, desculpa, o filho do Barroso, mora nos Estados Unidos. Lembra que teve uma conversa toda sobre a filha do Barroso, né? O Barroso tem uma filha e tem um filho. E aparentemente ambos moraram nos Estados Unidos. A filha dele já voltou para o Brasil, então ela já estava no Brasil. Aquela questão toda da filha dele não tem nada a ver. Mas parece que o filho do Barroso ainda estava nos Estados Unidos e trabalhava para um banco na região de Miami, né? Tinha um cargo alto num banco lá na região de Miami. Segundo diz Orlando Santos, ele tem as fontes dele lá, esse garoto, filho do Barroso, ele teria faltado ao trabalho, não foi mais trabalhar, desde da sexta-feira passada, quando teve a suspensão dos vistos, né? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos está rolando um negócio meio sério mesmo, né? O Trump tem mandado equipes do ICE, lá da Polícia de Imigração e coisa e tal, em locais de trabalho, e ele imaginou o seguinte, o pessoal no lugar que ele trabalha deve saber que ele é filho do Barroso, né? E você sabe que tem bolsonarista por lá também, tem bolsonarista em tudo quanto é lugar, meu amigo. É o que eu falo para vocês, o pessoal tem essa ideia de que bolsonarista é uma minoria, que não sei o que lá, tem bolsonarista pra caramba no mundo. Para um bolsonarista denunciar ele pro ICE lá no trabalho, pouco custa, né? E aí, meu amigo, o ICE os caras têm cota para deportação, tem que pegar e deportar mesmo. Então, segundo o Alan dos Santos, isso aqui teria sido um recado para o filho do Barroso. De novo, eu acho que não, tá? Eu acho que não foi isso não. Isso aqui é parte da campanha do Trump mesmo, que pede para os ilegais saírem dos Estados Unidos. Esse aplicativo, o CBP Home, já está funcionando há algum tempo lá, mas é uma novidade agora que ele começou a divulgar esse tipo de coisa, né? Então, a minha visão, eu não coloquei maldade nisso não. Agora, pode ser, talvez o Orlando Santos esteja certo, talvez tenha sido uma maldade mesmo do pessoal da embaixada para dar uma indireta para o filho do Barroso, né? E, no final das contas, eu fico com pena do rapaz, tá? Porque, de novo, ele não tem nada a ver, ele não tem culpa do que o pai dele fez, né? Esse negócio de você aplicar pena a pessoas que não são culpadas pelo que fizeram é um absurdo, não deveria acontecer assim. Mas você pode olhar por um outro lado essa história, né? Porque o Alexandre de Moraes, por exemplo, proibiu o filho e a mãe da Carla Zambelli de publicar no Twitter. Aparentemente também a gente ficou sabendo agora que bloqueou a conta da mulher do Eduardo Bolsonaro. Uai, aí, ou seja, a mesma coisa se aplica do outro lado, né? Ou seja, é um absurdo esse tipo de coisa do Alexandre de Moraes começar a botar punição em pessoas que não são as pessoas que causaram o problema. Ah, mas aí o Eduardo Bolsonaro vai receber dinheiro pela mulher dele e não sei o que lá, e vai conseguir fazer... pois é limitação da justiça. Nenhuma justiça é perfeita, não existe justiça perfeita no mundo. O que você não pode é comprometer esses princípios basilares da justiça, como é o caso da personalidade da pena. A pena é personalíssima, é a pessoa que fez a coisa errada é que tem que ser penalizada. Eu não sei nem se, na minha visão, o Eduardo Bolsonaro não fez nada de errado, mas o Alexandre de Moraes está acusando ele de ter feito uma coisa errada e está bloqueando a conta por conta disso. Eu consigo até entender você bloquear a conta do cara se ele está sendo acusado de alguma coisa. Mas por que bloquear a conta da mulher dele? Não é a primeira vez, ele fez isso com a mulher do Daniel Silveira, ele fez isso, como eu falei, com a mãe e o filho da Carla Zambelli. Ou seja, um monte de... o Oswaldo Eustáquio também, a filha do Oswaldo Eustáquio foi proibida de ter redes sociais no Brasil. Olha a insanidade que é isso. Você não pode ter pena para pessoas que saem da figura da coisa. Se você quer
acusar a outra pessoa de ser cúmplice, você pode fazer isso. O Alexandre de Moraes poderia acusar a mulher do Eduardo Bolsonaro de ser cúmplice dele nesse processo. Teria que indicar as evidências que provam que ela é cúmplice, mas ele não se preocupa com isso. Porque ultimamente no Brasil a gente não tem mais lei, não tem mais princípio, não tem mais nada, né? A Constituição brasileira virou a cabeça do Alexandre de Moraes. Ele acha que ela vai ajudar o marido e aí está aplicando a punição nela direto, sem precisar comprovar que ela seria eventualmente cúmplice dele em alguma coisa, né? Da mesma forma, a filha do Oswaldo Eustáquio, a mãe e o filho da Carla Zambelli e tantas outras situações que a gente viu acontecer por aqui, né? Então, ou seja, de novo, eu sou contra esse negócio de proibir o visto para os familiares do Alexandre de Moraes, para os familiares do Barroso. Por mais que o Barroso e o Alexandre de Moraes sejam pessoas terríveis e que mereçam punição pelo que fizeram, os familiares dele não tem nada a ver. Mas, de novo, né? Tá vendo aqui, é uma espécie de chumbo trocado, né? Já que eles começaram punindo familiares também de pessoas que eles acusavam e coisa e tal, os familiares deles entraram nessa onda, né? Eu acho que está sendo uma experiência muito reveladora para o pessoal do STF, né? Porque, de certa forma, eles estão se sentindo um pouco como os bolsonaristas se sentiam na mão dele. Porque o grande problema é esse, né? Ou seja, a gente está sendo julgado por um tribunal que sabe, que já condenou a gente antes do tempo, já sabe que a gente é culpado, não interessa a prova, não interessa se é verdade, se é mentira, já criaram uma narrativa totalmente falsa para acusar Bolsonaro de golpe, não sei o que lá, não interessa se tem, se não tem, já está condenado no final das contas. Isso é uma coisa frustrante, isso não é justiça, né? E da mesma forma agora eles estão sentindo isso com relação ao Trump, né? Porque eles acham que eles são inocentes, eles acham que isso tudo é uma violência do Trump contra eles, eu não sei o que lá e coisa e tal. Eles estão experimentando um pouquinho do remédio que eles aplicaram nos bolsonaristas, né? Eles estão vendo agora que não é um remédio bom. Não é assim que você constrói um país livre, não é assim que você constrói uma democracia. Democracia sem Bolsonaro em 2026, candidato livre, completamente livre, desimpedido para ser candidato em 2026, não é democracia de verdade.